ele é caracterizado pela velocidade, que eu vou estar representando aqui só pela letra V, ela é constante. Então, mas o que significa a palavra constante? A palavra constante, ela quer dizer que o valor da velocidade, ela não se altera em função do tempo. Beleza? Isso quer dizer o seguinte, imagina aqui que eu tenho um objeto que ele sai de um ponto A, eu tenho um objeto que ele sai aqui, eu tenho aqui um objeto no ponto A, beleza? Chamei esse ponto aqui de A, e ele vai até um ponto B, qualquer aqui. Então, vamos supor que ele está em linha reta, beleza? Ele sai desse ponto, vai até esse ponto. Aí, vê só, depois de um segundo, ele anda, ele percorreu 10 metros. Mais um segundo, ele está na posição 20 metros. Perceba, se eu dizer que a posição A, ele partiu do zero, quanto foi? Em um segundo, quanto foi que ele andou? Em um segundo, ele andou 10 metros. Passou mais um segundo, ele andou do 10, da posição 10 para a posição 20, ele andou mais 10 metros. E se eu parar para analisar, provavelmente esse comportamento tende a se repetir ao longo do tempo. Beleza? E a gente já estudou que velocidade média nada mais é do que a variação de deslocamento do meu objeto em relação à variação de quê? Do tempo. Beleza? Uma super dica para vocês. Toda vez que vocês virem essa letrinha grega aqui, esse triângulozinho, esse delta daqui indica variação. Então, toda vez que você está trabalhando tanto na física quanto na matemática e encontrar esse delta, ele indica variação. Tudo bem? Esse delta aqui indica variação. Como é que é a variação de qualquer grandeza física? Sempre vai ser seu valor final menos o seu valor inicial. Então, se eu tenho aqui Uhum. S, vai ser a posição final menos a posição inicial. E meu ΔT vai ser meu T final, meu instante de tempo final, menos meu instante de tempo inicial. Certo. Percebam o seguinte, se eu parar para analisar, quando a gente vai estudar qualquer grandeza física, qualquer situação, e a gente começa a cronometrar essa situação física, na maioria das vezes, qual o valor que a gente tem no cronômetro? Valores positivos, né? Não, o valor inicial, Jefferson, o valor inicial desses caras aí sempre é zero, não é? E vai fazer. Se eu pegar esse cara aqui igual a zero, vê como é que fica a expressão. A minha expressão fica aqui. A velocidade vai ser igual ao meu espaço, que eu vou chamar só de S aqui agora, A menos S0. Isso daqui é a mesma coisa que isso, tá bom? Em vez de colocar S final, ou seja, posição final, eu estou colocando apenas S. E posição inicial, eu estou colocando como S0. Tudo bem? E meu tempo final, só vou colocar T. Perceba o seguinte, algebricamente, a gente aprendeu desde o ensino fundamental que quando eu tenho um cara no denominador e eu for colocar no outro lado da minha igualdade, eu jogo ele para o outro lado da minha igualdade fazendo a operação inversa, concordam? Sim ou não? Sim. Então, eu vou ter que a minha variação de espaço, ó, coisa interessante, vai ser igual. Se o t está aqui dividindo, vem para cá o quê? Multiplicando. Então, vai ser v vezes t. E a gente ainda aprendeu na álgebra que quando eu tenho um elemento aqui subtraindo, ele joga para o outro lado fazendo o quê? Somando. Então, eu vou ter que meu espaço posterior vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade. Eu vou ter que meu espaço final ele vai ser igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Beleza? Então, a primeira equação que a gente aprende lá, quando a gente está estudando movimento uniforme, é essa daqui. A, que alguns alunos carinhosamente chamam de sorvete. Mas o que significa isso daqui? Quando a gente tem essa expressão, a gente analisa a mudança de posição do objeto em função do tempo. Por quê? Porque normalmente o valor da posição inicial é dado na questão, por exemplo, aqui 3. O valor da velocidade também é dado na questão, vamos colocar aqui um exemplo, 2 metros por segundo. Mas o que é que muda? O que muda é o intervalo de tempo, tá bom? Que vai percorrendo assim, que a gente vai analisar, é as posições ao longo do meu tempo. Veja nesse exemplo anterior aqui. Nesse exemplo anterior, eu tenho que no meu t igual a zero, ele está nessa posição inicial. Depois de um segundo, ele andou 10 metros. Perceba, se a taxa de variação, preste atenção nessa palavra, taxa de variação.
se a taxa de variação da posição ao longo do tempo, ele vai aumentando de quanto? De 10 em 10 a cada segundo, concorda? Estou vendo aqui, ó. Passou um segundo, do zero passou para o... De 0 para 10 metros, ele percorreu esse espaço em 1 segundo. Então, vê, velocidade não é ΔS sobre ΔT. Então, a minha velocidade média vai ser igual a variação de espaço, que aqui foi 10 metros, por 1 segundo. Ou seja, minha velocidade aqui vai ser 10 por segundo. E o que isso quer dizer fisicamente? Que a cada 1 segundo, a minha posição ela aumenta em quanto? 10. 10 metros. Entenderam aí o conceito de velocidade? Sim. Então, velocidade, ela me indica a taxa com que minha posição aumenta ao longo do tempo ou diminui ao longo do tempo. Então, quando eu falo, por exemplo, que minha velocidade ela é 10 metros por segundo, isso quer dizer que a cada 1 segundo a minha posição vai aumentando sequencialmente de 10 em 10. É como se fosse uma PA, uma progressão aritmética. Só que tem uma característica bacana nesse cara daqui, que é, a gente percebe que a minha posição, ela não depende, assim, ela não fica mudando em relação à posição inicial, e nem a velocidade, porque esses dois valores aqui são normalmente dados na questão e não muda. Então, a posição inicial é a posição inicial, pronto, acabou. Ela não muda ao longo do tempo a posição inicial. Então, a gente diz que esse cara daí coeficiente da minha equação, ou seja, é um valor numérico que está ali e não se altera. Tudo bem? Nesse tipo de movimento, Certo. a minha velocidade ela é caracterizada por ser constante, ou seja, o seu valor numérico também não se altera ao longo do tempo. Para cada intervalo de tempo que eu pegar aqui nessa situação, a minha velocidade ela sempre terá o mesmo valor, ou seja, esse V aqui da expressão também não muda. E o que é que muda? A posição muda em função do meu tempo. Por isso, se a minha função ela muda em relação ao tempo, ela recebe o nome de função horária. Então, toda vez que vocês estão estudando física, aparece muito essa palavra, né? Função horária. Função horária. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a grandeza física que a gente está trabalhando, ela muda, ela modifica, aumenta ou diminui seu valor em função do meu tempo. Beleza? Sacaram essa?